Deixa eu te falar algo que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer. E talvez isso vá te incomodar, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir. Se você já implorou para uma mulher ficar com você, mandou mensagem atrás de mensagem, ficou tentando consertar algo que nem sabe o que é, então você não está lutando por amor. Você está negociando o seu próprio valor. E o pior, você acha que está fazendo a coisa certa. Você acha que insistir mostra que você se importa, que correr atrás prova que você é diferente, que não desistir vai fazer ela perceber o quanto você é especial. Mas deixa eu te mostrar a realidade nua e crua, como se a gente estivesse sentado lado a lado agora. Toda vez que você implora, você está dizendo sem palavras: eu não acredito que sou suficiente. E isso é exatamente o que ela começa a acreditar também. Não é sobre ela ser fria, não é sobre ela não entender o seu valor. É sobre você estar entregando esse valor, de graça, e ainda pedindo validação em troca, e isso mata qualquer tipo de atração. Homens não perdem mulheres porque não tentaram o suficiente. Eles perdem porque tentaram do jeito errado. E se você não mudar isso agora, você vai repetir esse ciclo com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa se tornar alguém frio. Você não precisa jogar jogos. E você definitivamente não precisa implorar. Existe uma forma diferente, uma forma mais silenciosa, mais poderosa e muito mais eficaz. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Então presta atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se posiciona e como as mulheres passam a te ver. 1. O erro silencioso que faz você perder valor e nem percebe. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Existe um erro que destrói a forma como as mulheres te percebem. E o mais perigoso é que ele parece algo positivo. Esse erro é ser emocionalmente e socialmente disponível em excesso logo de início. Agora, presta atenção nisso com calma, porque quase todo homem faz isso achando que está construindo conexão. Você conhece alguém, começa a conversar e rapidamente você entra no modo responder rápido, estar sempre presente, sempre acessível, sempre tentando manter o contato vivo. Na sua cabeça, isso significa interesse. Na prática, muitas vezes significa algo completamente diferente. Significa ausência de padrão, ausência de limite e ausência de espaço pessoal. E quando isso acontece, uma coisa muda na dinâmica sem você perceber. Você deixa de ser uma pessoa com uma vida própria e vira uma pessoa sempre disponível. E disponibilidade constante não gera atração, gera conforto. E conforto sozinho não sustenta interesse romântico. Aqui está a parte que dói um pouco, mas é importante entender. Quando você responde instantaneamente a tudo, inicia todas as conversas, puxa assunto o tempo todo e nunca deixa espaço de ausência. Você elimina qualquer sensação de expectativa. E sem expectativa não existe curiosidade. Sem curiosidade não existe investimento emocional. Você começa a se tornar previsível. E previsibilidade, no começo, parece segurança. Mas na dinâmica da atração, ela frequentemente reduz intensidade. Porque o cérebro humano funciona assim. O que está sempre disponível perde valor percebido com o tempo. Não é sobre fazer joguinhos. Não é sobre ignorar pessoas de propósito. É sobre entender que conexão saudável precisa de ritmo, não de pressão constante. Quando você está sempre presente, você inconscientemente envia uma mensagem. Eu não tenho outras prioridades tão importantes quanto isso aqui. E isso não aumenta seu valor. Isso diminui a percepção de uma vida interessante fora da interação. Agora, existe outro efeito ainda mais crítico. Quando você se coloca sempre à disposição, você sem querer coloca a outra pessoa no centro da sua rotina emocional.
E isso muda a dinâmica inteira, porque, em vez de haver troca, começa a existir expectativa. Você espera resposta, você espera atenção, você espera continuidade. E quando isso não vem, você sente necessidade de fazer mais. E é exatamente aí que muitos homens começam a correr atrás, insistir, explicar demais, tentar provar valor. Mas o problema nunca foi falta de esforço, foi excesso de exposição. Pense nisso como uma balança. Quando você se expõe demais, cedo demais, sem equilíbrio, você tira o elemento de descoberta da equação. E sem descoberta, não existe escalada emocional. A atração precisa de espaço para crescer naturalmente, não de pressão constante para acontecer. O homem que entende isso não some, não brinca com sentimentos e não ignora ninguém. Ele simplesmente entende algo fundamental. Presença não é o mesmo que disponibilidade total. E esse pequeno ajuste muda completamente como ele é percebido. Porque agora ele não está sempre ali. Ele está ali quando faz sentido estar. E isso, silenciosamente, muda tudo. 2. Por que implorar destrói a atração mais rápido do que rejeição? Agora vamos falar sobre algo que muitos homens não querem admitir. Porque dói no ego. Implorar não aumenta suas chances. Implorar encerra suas chances. E não de forma gradual, mas de forma imediata na dinâmica emocional. Deixa eu te explicar isso de forma simples. A atração entre duas pessoas não é construída só com palavras, carinho ou intenção. Ela é construída com equilíbrio de valor percebido. Quando você começa a implorar, seja por atenção, resposta, presença ou continuidade, você quebra esse equilíbrio. E no momento em que o equilíbrio quebra, a dinâmica muda de interesse mútuo para pressão unilateral. E isso muda tudo. Porque implorar não é visto como amor, é visto como desespero emocional disfarçado de intenção. E o problema não é sentir algo intenso, o problema é como isso é transmitido. Quando um homem começa a insistir demais, mandar mensagens repetidas, pedir explicações constantes ou tentar convencer alguém a ficar, ele não está criando conexão. Ele está criando peso emocional na interação. E peso emocional não aproxima, afasta. Agora presta atenção nisso. A mente humana é naturalmente atraída por sinais de estabilidade e controle emocional. Quando alguém parece estar emocionalmente fora de controle numa interação, o cérebro da outra pessoa automaticamente reduz o nível de investimento. Não é uma decisão consciente, é um mecanismo de proteção, porque ninguém quer sentir que está sendo responsável pelo equilíbrio emocional de outra pessoa. E quando você começa a implorar sem perceber, você transfere essa responsabilidade. Você coloca a outra pessoa numa posição desconfortável de resolver sua insegurança. E isso é exatamente o ponto onde a atração começa a morrer. Aqui está o erro mais comum. O homem sente medo de perder a conexão e tenta compensar esse medo com mais presença, mais mensagens, mais explicações. Mas isso não resolve o problema. Isso acelera o afastamento, porque implorar não muda o sentimento da outra pessoa. Ele apenas muda a forma como ela te percebe. E a percepção muda de interessante para necessitado. E uma vez que essa percepção se forma, o comportamento dela muda também. Ela responde menos, ela se envolve menos, ela investe menos. E o homem, sem entender o que está acontecendo, interpreta isso como um problema de comunicação e insiste ainda mais. Isso cria um ciclo. Você corre atrás, ela se afasta, você corre mais, ela se afasta mais. E esse ciclo não termina em conexão, termina em esgotamento emocional. Agora aqui vai uma verdade que pode ser desconfortável, mas libertadora. Você não perde alguém porque não fez o suficiente. Você perde porque ultrapassou o ponto onde o interesse poderia crescer naturalmente. E esse ponto é invisível para quem está emocionalmente envolvido demais.
Por isso, implorar nunca é sobre o outro, é sempre sobre o estado interno de quem implora. E a solução não é ser frio. A solução é aprender a não transformar a ansiedade em comportamento. Porque no momento em que você começa a agir a partir da ansiedade, você deixa de escolher suas ações e começa a reagir. E reação nunca é atraente. O que muda tudo é simples. Em vez de tentar segurar alguém com insistência, você aprende a observar a reciprocidade. Se existe troca, você continua. Se não existe, você não força. Isso não é desistir, isso é maturidade emocional aplicada à dinâmica de relacionamento. E quando você começa a agir assim, algo curioso acontece. Você para de correr atrás e começa a ser percebido de forma diferente. Não porque você mudou quem você é, mas porque você parou de se diminuir na tentativa de não perder alguém. 3. O vazio que você tenta preencher e por que isso afasta qualquer mulher. Vamos falar de algo que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Muitos homens não estão realmente buscando conexão quando insistem demais em uma mulher. O que eles estão tentando preencher é um vazio interno. Uma sensação de incompletude que aparece quando existe silêncio, distância ou incerteza. E esse é o ponto mais perigoso de todos, porque quando o comportamento começa a ser guiado por esse vazio, a outra pessoa deixa de ser um interesse real e passa a ser uma forma de alívio emocional. Agora pensa nisso com calma. Se cada mensagem enviada, cada tentativa de contato, cada esforço de manter alguém por perto nasce de um desconforto interno, então a motivação não é mais troca, é necessidade. E necessidade muda completamente a forma como você se comporta sem você perceber. Você começa a interpretar silêncio como rejeição imediata. Você começa a sentir ansiedade quando não há resposta rápida. Você começa a buscar confirmação constante de que ainda existe conexão. E tudo isso vai acumulando dentro de você. O problema é que esse estado interno não fica escondido. Ele aparece no tom da conversa. Ele aparece na urgência das respostas. Ele aparece na forma como você tenta manter a interação viva, mesmo quando ela já está naturalmente diminuindo. E isso cria uma energia de pressão. Não pressão explícita, mas uma pressão emocional silenciosa. E o outro lado percebe isso. Mesmo sem palavras claras, existe uma sensação de que a interação não é leve, de que existe algo sendo segurado com esforço, de que a conversa não está fluindo naturalmente, mas sendo mantida artificialmente. E quando isso acontece, o instinto humano tende a recuar, não por maldade, mas porque relações saudáveis exigem espaço mental. Agora, aqui está a parte mais importante. Esse vazio interno não tem nada a ver com a outra pessoa. Ele já estava lá antes da interação começar. A outra pessoa apenas ativa esse sentimento quando não está presente, quando não responde ou quando não corresponde na intensidade esperada. E é exatamente por isso que muitos homens acabam entrando em ciclos repetidos de ansiedade em relações diferentes. Não é sobre quem eles estão tentando conquistar, é sobre o estado interno que eles carregam para todas as interações. E quando esse estado não é reconhecido, ele começa a controlar o comportamento. Você não escolhe mais com calma. Você reage para evitar desconforto. Você busca respostas para aliviar tensão. E isso tira completamente a naturalidade da interação. A verdade é que a atração saudável não nasce de preenchimento de vazio. Ela nasce de dois indivíduos que já estão emocionalmente estáveis o suficiente para não precisar forçar conexão. Quando você está inteiro por dentro, você não precisa correr atrás de validação constante. Você consegue deixar espaço, você consegue esperar, você consegue observar sem ansiedade. E isso muda a forma como você se posiciona sem precisar mudar quem você é. Porque a ausência de necessidade cria presença real. E presença real não pressiona.
ela atrai de forma natural, sem esforço excessivo, sem tensão e sem perda de identidade. 4. A dura verdade. Você não está sendo rejeitado, está sendo ignorado por escolha. Agora eu preciso que você escute isso com maturidade, sem ego e sem defesa imediata. Muitos homens interpretam o afastamento de uma mulher como rejeição emocional direta. Mas na maioria das vezes, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil de aceitar. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo colocado fora do foco de interesse. E isso muda completamente a forma como você deveria reagir. Rejeição, de fato, envolve uma decisão clara. Não quero isso. Mas o que acontece na prática em muitas interações é diferente. O interesse simplesmente não cresce, não se sustenta, ou não encontra reciprocidade suficiente para continuar. E quando isso acontece, a outra pessoa naturalmente recua. Agora aqui entra a parte que exige honestidade. Muitos homens, ao invés de aceitar esse recuo, começam a lutar contra ele. Eles tentam reverter a situação com mais mensagens, mais explicações, mais insistência, mais presença. E aqui está o ponto crítico. Isso não muda a direção do interesse, apenas intensifica o afastamento. Porque quando alguém se afasta e você aumenta a pressão, você não está mostrando valor. Você está ignorando sinais claros de falta de reciprocidade. E isso é algo que precisa ser dito com calma, mas com firmeza. Falta de reciprocidade não é um desafio para ser vencido. É uma informação para ser compreendida. O homem que não entende isso entra em um padrão repetitivo. Ele confunde a ausência de resposta com oportunidade de insistência. Ele confunde distância com algo que precisa ser corrigido. Ele confunde silêncio com espaço para provar valor. Mas, na realidade, o silêncio muitas vezes é apenas ausência de investimento. E isso não precisa ser interpretado como ataque pessoal. Aqui vai uma mudança de mentalidade importante. Nem toda interação precisa ser recuperada. Nem toda conexão precisa ser insistida. Nem toda pessoa precisa ser convencida. Agora, isso não significa ser frio ou indiferente com todo mundo. Significa aprender a reconhecer quando a energia é unilateral. E aqui está o ponto onde muitos homens precisam acordar, como você pediu. Se você constantemente se vê correndo atrás de pessoas que não estão investindo na mesma intensidade, o problema não é azar. O problema é padrão de comportamento. E padrões não mudam com mais esforço dentro do mesmo erro. Eles mudam com consciência e ajuste de direção. Você não precisa se provar mais. Você precisa observar melhor, porque quando você continua tentando forçar conexão onde não existe reciprocidade, você não está construindo atração. Você está apenas prolongando uma situação que já mostrou sinais claros de que não está equilibrada. E isso tem um custo emocional, mental e até na forma como você começa a se enxergar. Agora, pense nisso com maturidade. Homens que têm mais estabilidade emocional não são aqueles que nunca são ignorados. São aqueles que não transformam cada ausência em um problema pessoal. Eles entendem que a atenção é algo que flui quando existe interesse mútuo, não algo que deve ser arrancado através de insistência. E isso muda tudo, porque quando você para de reagir exageradamente à ausência, você começa a agir com mais clareza. E clareza é o primeiro passo para mudar completamente o tipo de dinâmica que você atrai. 5. O movimento que muda tudo. Como inverter o jogo sem manipulação. Agora chegamos na parte que realmente separa dois tipos de homens. De um lado, o homem que continua repetindo os mesmos padrões. Corre atrás, insiste, tenta provar valor, se desgasta emocionalmente e chama isso de esforço. Do outro lado, o homem que entendeu algo fundamental. Atração não é conquistada com pressão, é
é sustentada com equilíbrio, e inverter esse jogo não tem nada a ver com manipular alguém. Tem a ver com mudar a forma como você se posiciona na sua própria vida. O primeiro movimento é simples, mas poderoso. Voltar a viver a sua rotina sem colocar ninguém no centro dela. Quando você para de organizar seu dia em torno de respostas, mensagens ou validação externa, você recupera algo que muitos homens perdem sem perceber: direção. Você começa a agir porque quer, não porque está esperando algo. O segundo movimento é aprender a observar reciprocidade com honestidade, não com esperança forçada. Não com interpretação exagerada, mas com clareza. Se existe troca real, isso aparece naturalmente. Iniciativa dos dois lados, consistência, interesse contínuo. Se não existe, isso também aparece, só que de forma silenciosa, através da ausência de esforço mútuo. E aqui está a mudança mais importante. Você para de tentar transformar a ausência em presença através de insistência. O terceiro movimento é interno. É aprender a tolerar o desconforto do silêncio sem entrar em ansiedade. Porque muita gente confunde silêncio com problema, quando na verdade silêncio é apenas espaço. E quem não sabe lidar com espaço, acaba preenchendo ele com comportamento impulsivo. Mas quando você aprende a ficar confortável consigo mesmo nesse espaço, algo muda. Você deixa de reagir emocionalmente a cada sinal externo e começa a escolher suas ações com mais calma. O quarto movimento é o mais subestimado: autorrespeito aplicado na prática. Não é sobre dizer que você se valoriza. É sobre agir como alguém que não precisa se diminuir para ser aceito. Isso significa não insistir onde não há retorno claro. Significa não se desgastar tentando convencer ninguém da sua importância. Significa entender que sua energia também tem valor. E o último movimento é consequência de todos os outros. Você começa a se tornar alguém que não corre atrás de validação, e isso muda completamente como você é percebido. Não porque você está tentando ser diferente, mas porque você parou de agir a partir de insegurança. E aqui está a verdade mais simples de todo esse vídeo. Quando você para de implorar, de pressionar e de correr atrás de forma desesperada, você não perde conexão. Você elimina apenas aquilo que não era estável o suficiente para existir sem esforço constante. E o que fica é mais limpo, mais leve e mais real. Esse é o verdadeiro jogo invertido. Não é sobre vencer alguém, não é sobre controlar resultado. É sobre parar de se abandonar para não perder ninguém. E quando você muda isso, você não precisa perseguir nada. Você simplesmente passa a ser alguém que as pessoas percebem de forma diferente, porque você finalmente deixou de se perder dentro das próprias emoções. Deixa eu fechar isso com você de forma bem direta. Se você tirar uma única coisa de tudo isso, que seja esta: você não precisa implorar para ser escolhido. Quando um homem começa a correr atrás desesperadamente, ele não está aumentando suas chances, ele está diminuindo a forma como é percebido. E isso não tem a ver com orgulho, jogo ou manipulação. Tem a ver com estabilidade emocional e respeito próprio. A verdade é que conexões reais não sobrevivem à pressão constante. Elas sobrevivem ao equilíbrio, à reciprocidade e ao espaço natural entre duas pessoas que realmente querem estar ali. E isso muda tudo. Porque no momento em que você para de perseguir validação, você começa a observar comportamento real. Você para de interpretar migalhas como interesse e para de confundir ansiedade com amor. Agora eu quero ouvir de você. Comenta aqui embaixo. Você já passou por uma situação em que percebeu que estava se esforçando demais por alguém que não estava na mesma intensidade? Eu leio muitos desses comentários e isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nisso. E se você quiser, compartilhe a sua experiência.
porque eu posso responder a alguns de vocês diretamente nos próximos conteúdos. Mas lembra disso, você não precisa implorar para ser valorizado. Você precisa parar de se abandonar